notícia em primeiro lugar. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida. 8h mais um minutinho. Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, conforme a gente anunciou. Chamamos aí um bloco comercial, justamente para alinhar a questão técnica aqui com o deputado Gilson Marques, que muito gentilmente atendeu o nosso convite aqui para conversar com o ouvinte aqui do Repórter Cultura, com o ouvinte aqui da nossa região. Ele que está em Pomerode, não está, né? Ele disse que está meio baleado, mas mesmo assim está atendendo a gente na manhã desta sexta-feira, Gilson. Um abraço, muito bom dia. Eu que agradeço o convite, desculpa aí os ouvintes que a minha voz está um pouco de Pato Donald. Voz de Pato Donald é boa, é. Gilson, vamos lá, então vamos conversar um pouco aí sobre o que está acontecendo lá em Brasília. Afinal, Gilson Marques, deputado federal pelo Novo, representando aqui a nossa região e, logicamente, tá no meio do furdúncio lá, né, Gilson? Vamos falar um pouco de PL 2630. O que aconteceu? Por que essa PL foi... Por que foi votado esse regime de urgência da PL 2630, Gilson? Vamos voltar uma página. Essa ideia do PL 2630 já não é de agora. Ela já foi votada, inclusive, ano passado. E nós ganhamos, ou seja, não foi votada, aliás, vencida a urgência e o projeto ficou arquivado até agora. Semana passada, então, foi levado novamente a plenário a urgência. Para vocês entenderem, para ser apreciado diretamente em plenário, precisa ser aprovada a urgência, porque o caminho normal é passar por todas as comissões antes de ir a plenário. Então, uma comissão específica, a comissão a CCJ, que analisa a constitucionalidade, enfim. E para o presidente, ou para aqueles que defendem a censura, não perderem novamente a urgência, ele se utilizou de um artigo que só pode ser utilizado 3 vezes no ano, que exige um quórum bem menor para a aprovação da urgência, que é o artigo 154 do regulamento. Então, ele utilizou-se desse artigo e aí sim foi aprovada a urgência, infelizmente, mas um placar apertado. Então, nós temos aí uma semana para trabalhar, explicar e solicitar aí ajuda da comunidade para lutar e tentar convencer as outras pessoas de que calar, ainda que você não concorde com o que é dito, não é uma boa ideia, né? Muito bem, esse projeto, então, esse PL, esse regime de urgência faz com que ele não precise passar por comissões. Ele foi aprovado aí por 230 e alguma coisa de votos, mas para aprovação aí na terça-feira, na votação, para ele ser aprovado, quantos votos ele precisa, Gilson? Ele precisa da maioria. Então, só que daí não é a maioria dos presentes, é a maioria dos deputados, considerando os 513. Então, a gente considera que não é tão fácil assim para que eles aprovem. Vários deputados disseram que votaram a urgência porque foram convencidos que a matéria é importante, que havia um acordo e tal, mas que no mérito vão votar contra o projeto. A exemplo aqui de Santa Catarina, que veio com essa argumentação, foi o Cobalcini. O Cobalcini votou a favor da urgência, infelizmente, e disse que vai votar contra o mérito. Então, temos aí uma esperança no fim do turno. No fim de turno, exatamente. E então, falando em 513, a gente vai precisar de 257 votos para que esse projeto seja aprovado. Ou seja, não teve esse número na aprovação da urgência, né? Na aprovação da urgência teve 230, não teve os 257. Então, teoricamente, teriam deputados aí que precisariam mudar de ideia em relação a isso. Na verdade, não, porque teve 80 deputados que não votaram, entendeu? Ah, certo. E aí, como o regimento foi utilizado para facilitar a aprovação, ou seja, necessitava só a maioria dos presentes, então se considerou ali o momento correto de encerrar a votação e encerrou com a aprovação. Lembrando que o presidente ele pode pinçar um projeto de todos os projetos que estão lá na fila de urgência, que são mais de 2.000 para ir para a votação. Então, de fato, percebe-se nitidamente uma força muito grande do presidente para que essa pauta seja levada e seja aprovada.
até com uma pressão do próprio STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que foi presencialmente na Câmara dos Deputados a apresentar, abre aspas, sugestões, né, para o Legislativo. Eu achei muito legal a ideia, porque se o ministro do STF pode ir apresentar sugestões no Legislativo, eu estou pensando em ir lá no STF e apresentar várias sugestões também no trabalho deles. Várias sugestões. Olha, e não faltam sugestões, né, Gilson? Gilson, assim, para a gente fechar esse assunto da PL 2630, do PL 2630, o que você acha que são os principais riscos da aprovação desse PL? Vamos lá. Se discute aqui de que as plataformas elas são utilizadas para cometimento de crime ou para divulgar e incitar a ocorrência de crimes que teriam sido feitos por outras pessoas. A exemplo, atos antidemocráticos, como justificativa de que algumas escolas teriam sido atacadas por isso, enfim, com essa justificativa fizeram esse PL. O que esse PL diz? Ele cria um Ministério da Verdade, que no último texto altera o nome, mas não o conteúdo, que vai ser composto por políticos ou por pessoas indicadas por eles, que vão definir o que é verdade e o que é mentira. E o que for decidido que é mentira vai ser retirado do ar previamente. E depois de ser retirado previamente, se autoriza, mesmo sem uma nova reunião do Conselho, se retirar também nas plataformas publicações análogas sobre o mesmo assunto. Isso é muito ruim, porque, primeiro, que as cláusulas são abertas, né? O que é mentira, o que é verdade? Será que um político é onisciente para saber se é verdade ou mentira? Por exemplo, alguém pode dizer que o Odair parece com o Fernando Collor de Mello. Ainda que ele diga que não, eu posso dizer que sim, afinal de contas, o Odair se veste tão bem quanto o Collor e fala muito bem também. Então, o contexto pode ser diferente. E outra coisa, ainda que é tido como mentira hoje, não necessariamente pode ser verdade no futuro. Galileu explicou que o Sol era o centro do universo e não a Terra. E ele foi condenado por heresia. Então, mesmo falando o que era correto. Então nós vamos condenar essas pessoas. O ovo Odair, até hoje eu não sei se faz bem ou faz mal, porque ele foi de vilão a mocinho na alimentação. E são inúmeros exemplos que de verdade eu não acho que é o político que é onisciente, que sabe tudo e que vai calar as pessoas. A censura, a liberdade de expressão, aliás, ela é levada em xeque quando você precisa conviver com opiniões, com palavras que você não concorda ou até que são nojentas e horripilantes. Hoje nós já temos assuntos proibidos, por exemplo, falar de urna é proibido. É como se fosse o Voldemort lá do Voldemort do Harry Potter. Você não pode mais falar sobre isso, porque mesmo sem a lei, você já corre o risco de ser multado, criminalizado, cancelado, etc. Imagina com uma lei. Então, é muito ruim, um retrocesso enorme. Acho que, talvez, aí nos últimos 5 anos do mandato, essa seja o PL que vai aprisionar muito, mas em muito, a população, que vai limitar, inclusive, os processos de eleição. Ainda que, falando do assunto de urna, mas não sobre o assunto, ainda aqueles que acham que a opinião do outro é idiota, independente qual seja, será que esse eleitor não desejaria saber qual é a opinião idiota que o político tem sobre essa urna? Então, eu desejo que o político fale as besteiras que fale. Se o Lula não falasse tantas besteiras como ele fala, seria mais difícil identificar que ele é um idiota. Então, a gente precisa que os políticos falem para a gente ter essa percepção. O Gilson, a gente passa, me parece, aí, que a gente está passando de um sistema jurídico onde vale a presunção da inocência e por isso nós temos um presidente que está atuando hoje pela presunção da inocência e para a presunção da culpa. Sim. Vários princípios, falando aqui um pouco de técnica,
esse PL simplesmente esquece. Vamos lá, é o princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, inclusive responsabilizando terceiros para que façam isso. Na medida em que a plataforma, por exemplo, do Instagram, o Facebook, quando ela identificar de que determinado discurso é discurso de ódio ou notadamente inverídico, a plataforma, vai ser obrigada a excluir. Ora, como que a plataforma pode ser responsabilizado pelo que o outro fala? Eu devo ser responsável pelo aquilo que eu falo e não pelo que os outros falam. Inclusive, essa responsabilidade vai além, inclusive por produtos vendidos nas plataformas. E isso somente vai favorecer os grandes players, porque as plataformas não vão conseguir investigar, fiscalizar todos os pequenos comércios que fazem venda de produtos e serviços na rede. Então, eles vão reduzir de tal maneira a beneficiar as grandes empresas que têm algum tipo de conluio, seja com políticos ou com a plataforma, em prejuízo do consumidor. Muito, muito ruim por diversos aspectos. Gilson, vamos falar um pouco da CPMI, que nessa semana, então, finalmente o Pacheco acabou lendo lá a abertura dessa CPMI e agora, então, estão se organizando ali as composições para que ela efetivamente seja colocada em prática. Como é que você vê essa CPMI? Será que nós vamos ter mais uma CPMI, como foi aí a CPI da Covid-19, que acabou só gerando palco aí para muita coisa ruim e não gerou nenhum efeito positivo para ninguém? Ou será que dessa CPMI a gente pode esperar alguma coisa? Eu não saberia te dizer, sendo bem honesto, que a gente pode ou não pode esperar alguma coisa. Mas, primeiro que já teve um resultado positivo, porque se comprovou a incompetência do executivo de, por exemplo, guardar confidencialidade daquilo que ele mesmo decreta sigilo. Segundo a incompetência deles mesmos, para depois de 100 dias, só eles tendo acesso às imagens, não perceberem que tinha algum tipo de irregularidade, mantendo-se diversas pessoas presas sem atentar com imagens que, obviamente, elas são imprescindíveis para se definir quem é culpado e quem não é culpado daqueles atos cometidos no dia 8. Então, é um pouquinho diferente. Passado esse argumento, eu não acho tão ruim a CPMI, mesmo que ela seja só para palco. Pelo seguinte, Odair, nenhuma, nada, zero proposta do Executivo para o Parlamento foi enviada. E as que são defendidas pelo governo, a exemplo do novo arcabouço fiscal, a exemplo da PL da fake news, a exemplo do decreto que acaba com o marco de saneamento básico, são todas ruins e não necessariamente enviadas do governo. Por exemplo, o PL da fake news é um resgate ruim do ano passado. Então, tudo que faz, infelizmente, com que o Congresso pare, não trabalhe, desvie o foco e retire parlamentares bons de esquerda, bons no sentido de os melhores que eles têm para a ideologia deles, para trabalharem na CPMI, por exemplo, menos desses parlamentares vão estar azucrinando no plenário para aprovar uma série de atrocidades que eles vão querer fazer no futuro, entendeu? Então, hoje, o trabalho é justamente puxar o freio de mão, porque se não puxar, a gente vai cair no precipício. Então, quanto mais parar, melhor. Diferente do ano passado, de 2021, 2020, existia uma série de leis e de normas que estavam tramitando no Congresso que realmente eram boas e acabaram sendo paradas ou interrompidas por conta da CPMI do Covid. Agora eu pergunto, qual é essa pauta que está atrapalhando, que vai ser atrapalhada, que é boa no Congresso? Nenhuma. O meu trabalho tem sido só para que essas pautas ruins não sejam aprovadas, porque não tem nenhuma do Executivo que seja boa. E isso é o ponto positivo do Legislativo até agora. Veja só. Olha, os ouvintes acabam interagindo com a gente aqui. Olha a visão de uma ouvinte nossa aqui, Gilson, a dona Rita. Ela disse aqui, ó, pelo amor de Deus, não deixem essa PL passar. Daí vamos virar uma China, Venezuela de vez e não vamos ter
opinião, ou não vamos poder dar a nossa opinião, diz a dona Rita Gilson. E ela está completamente certa. O Brasil já está entre os países que a liberdade de expressão ela é ruim. Só falta um passo para nós chegarmos em países que ela citou. E, de verdade, esse passo vai ser alcançado com o PL 2630. Porque aí nós vamos fazer com que as pessoas temam em falar, se responsabilizem, ou então vai até faltar plataforma. Porque eu fico imaginando o Elon Musk, por exemplo, do Twitter, recebendo uma intimação do Brasil, dizendo: a partir de agora, você é responsável por retirar do ar postagens nas seguintes situações. Tá. Seguintes produtos. Tá. E se não fizer, você terá o teu patrimônio responsabilizado, está se falando em uma multa de 10% sobre o faturamento, e ainda você pode ser criminalizado, penalmente sofrer sanções. O Elon Musk vai fazer o quê? Vá para aquele lugar, o Twitter no Brasil. Eu vou tirar o Twitter no Brasil. E ainda assim não funciona. Para quem tiver um pouquinho de mais habilidade com computação, internet, vai acessar o Twitter por VPN. Entendeu? É isso. Você vai retirar das pessoas a chance de utilizar-se de uma plataforma e de outras pessoas de ouvirem o que as pessoas dizem. Por exemplo, o Rodrigo Constantino até hoje está bloqueado, cancelado. Mas isso é uma forma errada de considerar que ele está censurado. Quem está censurado é todos os brasileiros que deixaram de ouvir o que ele está falando, porque ele continua falando lá nos Estados Unidos. Quem tem VPN pode continuar acompanhando ele. A lei é contra os ouvintes do Brasil inteiro, que se interessam por aquilo que é dito. Essa entrevista, por exemplo, eu tenho muita dúvida se ela poderá continuar existindo no momento futuro, se caso essa norma for aprovada. Essa que é a verdade. Exatamente, é isso. Eu ia bem comentar isso mesmo. Essa conversa que a gente está tendo aqui, diante do que está por vir aí no PL 2630, pode ser que a gente não possa mais ter. Eu tenho minhas dúvidas se o objetivo desse PL é para que não se propague mentiras ou se é para que o povo não ouça as verdades, né, Gilson? É que assim, as pessoas não estão acostumados com a liberdade, né? E mal sabem elas que a melhor forma de combater um argumento ruim, vamos falar sobre, por exemplo, o nazismo. Alguém fala sobre nazismo, já é cancelado, tem que ter muito cuidado com as palavras, enfim, porque é um assunto delicado. Mas se você proíbe o assunto, você não dá abertura para pessoas inteligentes combater as atrocidades que foram feitas na época. Esse é um assunto que, ao contrário, ele não pode ser jogado aos porões. Porque aí sim, nós vamos fazer com que ele volte no momento futuro com mais força. A gente precisa de pessoas combatendo coisas ruins. A gente precisa convencê-los com argumentos e não com censura. Com censura, ninguém vai saber quais são os argumentos necessários para combater aquela coisa ruim. São tantos assuntos polêmicos, por exemplo, vamos falar de aborto, que é um assunto extremamente polêmico. Eu só vou conseguir convencer uma pessoa da minha posição se eu puder expor os meus argumentos. Se alguém disser, a lei é isso, a verdade é essa e pronto, acabou a discussão. E quando se acaba a discussão, a gente não permite a evolução cultural, a evolução de pensamento. Nós continuaríamos a dizer que a Terra é o centro do universo, por exemplo. Assim como um monte de outras evoluções que se teve no passado, né? O próprio Hayek comprovou através de um livro, Hayek não, Mises, de que o socialismo e o nazismo eram insustentáveis economicamente. Ele foi condenado, foi obrigado a ir para os Estados Unidos, os livros deles foram todos queimados, as propriedades confiscadas, e hoje a gente sabe que isso tudo é verdade. Então vamos proibir essas pessoas de falarem só porque vão contra um regime ou aquilo que é tido como verdade ou tem maioria. Não dá para fazer isso.
Ô Gilson, olha, a gente já percebe aí o teu posicionamento, já foi contra o regime de urgência do PL 2630, já certamente vai estar votando contra e ainda fazendo força aí para que outros deputados também votem contra esse PL aí na próxima terça. Vai ser na terça-feira mesmo a votação? É que assim, tudo lá, a única coisa previsível é que é tudo imprevisível, né? Então era para ter sido na quarta já a votação, foi jogada para terça. Então, assim, a princípio é para ser terça-feira, mas dizer que eu confio nisso, Odair, confiar no que tem lá, isso eu jamais vou dizer. Muito bem, Gilson. Olha, a gente poderia conversar mais, até quero falar oportunamente aí também. A gente está falando daquilo que está muito em evidência agora, e logicamente você que está aí no meio acaba trazendo uma atualização para a gente do que acontece ali com relação ao que está acontecendo no momento ali. Mas a gente gostaria de falar de produção legislativa, enfim, mas você acabou de dizer para a gente também, né, que hoje a produção legislativa está restrita aí a esses temas, porque o governo não está apresentando nada que, na verdade, não está apresentando nada, é isso que você falou mesmo, né? Não, não tem nada, e eu desafio alguém que me apresente algo apresentado pelo governo que foi pautado e que seja bom, não existe. O que se voltou até agora são MPs do ano passado, nome de ponte, semana disso, semana daquilo, mês daquele outro, e só isso. Então, por incrível que pareça, isso é bom, porque aí a caixinha de atrocidades ruins para o povo eles não estão conseguindo fazer. Eles estão conseguindo fazer tudo através de decreto e medida provisória. O executivo está escanteando o legislativo e fazendo tudo ao seu bel prazer. E o problema é que, com a anuência do judiciário, o STF constantemente vem aprovando, concordando e não tomando nenhuma atitude com as decisões feitas exclusivamente pelo Executivo. Por exemplo, o decreto que acaba com o marco legal do saneamento básico, mas já aprovado pelo Congresso Nacional por decreto, o Executivo quer fazer. Decreto de acabar praticamente com a utilização de arma para defesa no Brasil. Enfim, são inúmeros exemplos que simplesmente eles estão esquecendo a existência do legislativo, infelizmente. Gilson, quero mandar um abraço para você, agradecer aí a gentileza de ter atendido aqui a reportagem da Rádio Cultura de Timbó, desejar melhoras aí para você e um bom descanso. E olha, sucesso, né? Sucesso nessa empreitada lá em Brasília, Gilson. Obrigado. Eu ia pedir um favor aí aos ouvintes. Acompanhem o nosso posicionamento. A gente é bem ativo nas redes sociais e, principalmente, compartilhem as ideias de liberdade de expressão nessa próxima semana. Faz muita diferença essa pressão que a gente faz aí para os parlamentares, convencendo uns aos outros, desde mídia local até os parlamentares e a mídia global são muito sensíveis a essa pressão. Um grande abraço e estou à disposição.